Olá! Já pararam para pensar o que de fato move a gente a aprender alguma coisa? Será que é aquela paixão que vem de dentro ou é mais uma necessidade, uma coisa que o mundo impõe? A resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. E para a gente desvendar um pouco esse mistério, vamos mergulhar num estudo super interessante que analisou a motivação de futuros professores de música. Bom, para a gente entender de onde veio essa investigação, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para um momento bem específico lá no Brasil. Uma mudança na lei acabou criando um cenário único, sabe? Quase um laboratório gigante sobre o que é motivação. Então, em 2008, veio essa lei nova. Música se tornou matéria obrigatória nas escolas brasileiras. Pensa só, de uma hora para outra, surgiu uma demanda gigantesca por professores qualificados no país inteiro. Isso abriu muitas portas para um monte de músicos, mas também levantou uma questão bem importante. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Com essa nova geração de professores aparecendo, a grande pergunta era: o que motivava essa galera? E isso é fundamental, né? Porque a paixão de um professor ou a falta dela pode mudar completamente a experiência de quem está aprendendo. Acontece que, para muitos músicos, o grande sonho, o chamado plano A, é a carreira nos palcos, sabe? Tocar, fazer show. Dar aula, muitas vezes, acaba sendo visto como um plano B. E o estudo queria investigar justamente isso. Quando a sala de aula não é a primeira escolha, o que acontece com a motivação? E qual o impacto disso na qualidade do ensino? Para conseguir desvendar essa complexidade toda, os pesquisadores usaram uma ideia bem poderosa da psicologia. Uma ferramenta que ajuda a gente a ver a motivação de um jeito diferente. Não como um interruptor, sabe? Aquele liga ou desliga, mas sim como um espectro com vários tons. Essa ideia é a teoria da autodeterminação. Basicamente, o que ela diz é que todo ser humano tem umas necessidades psicológicas básicas, que são autonomia, competência e pertencimento. Quando essas três coisas são atendidas, a nossa motivação, floresce. E a grande sacada aqui é essa: motivação não é uma coisa só, não é 8 ou 80. Ela existe num contínuo, numa linha que vai desde uma motivação que é controlada, quase como se a gente fosse um boneco, até uma motivação totalmente autônoma, que é quando a pessoa age por vontade própria, por pura paixão. Vamos dar uma olhada nessa jornada, nesse contínuo. Tudo começa ali no nível mais básico, a motivação externa. A gente faz algo para ganhar uma recompensa ou para não ser punido. Depois sobe um degrau para introjetada, que é quando a gente age para se sentir orgulhoso ou para evitar a culpa. Aí melhora, vem a identificada, quando já enxergamos o valor daquilo que estamos fazendo. Na integrada, a coisa já faz parte de quem a gente é. E lá no topo, o nível máximo, está a motivação intrínseca, fazer algo simplesmente pelo prazer de fazer. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos voltar para o nosso caso lá no Brasil e ver como esse espectro da motivação apareceu na vida dos futuros professores de música. Essa pesquisa, então, é uma tese de doutorado lá de 2014 da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Os pesquisadores foram direto na fonte, sabe? Foram conversar e entender a motivação dos próprios alunos do curso de licenciatura em música. E como é que eles fizeram isso? Bom, a abordagem foi dupla. Primeiro, aplicaram um questionário para 71 alunos para ter uma visão mais geral, sabe, com números. E depois fizeram entrevistas bem aprofundadas com 12 desses alunos, para ouvir as histórias, para entender o que estava por trás daqueles dados. Então, chegamos à hora da verdade. O que será que os dados e as conversas revelaram? Será que aquela ideia de que ensinar era um plano B significava que a motivação dessa galera era baixa? E aqui vem a grande surpresa, uma coisa que vai totalmente contra o que a gente poderia imaginar. A pesquisa descobriu que, mesmo que dar aula não fosse o plano inicial de muitos, a motivação deles era, na verdade, altíssima e de muita qualidade, bem do lado autônomo do espectro. A motivação deles não era uma coisa só, era uma mistura bem poderosa. Tinha, de um lado, a paixão pura pela música, aquela motivação intrínseca. Mas junto com isso, tinha também uma motivação extrínseca super nobre, como o desejo de se realizar profissionalmente e de se ver como um educador. E olha que interessante o que alimentava e o que minava essa motivação. Do lado positivo, o que botava a galera pra cima era o apoio dos colegas, a boa relação com os professores, sabe? Coisas humanas. Já do lado negativo, o que puxava para baixo eram problemas de infraestrutura, métodos de ensino que não funcionavam, percebem? A motivação vinha das pessoas e a desmotivação vinha do ambiente físico, das estruturas. E o mais legal é que essa história toda, ela revela uma verdade que vai muito, mas muito além dos estudantes de música da Bahia. É aqui que o caso desses estudantes vira uma lição para qualquer um de nós.
As descobertas desse estudo são praticamente um mapa, um guia de como a gente pode cultivar a motivação em qualquer lugar, seja na escola, no trabalho, onde for. E os ingredientes desse mapa são aquelas 3 necessidades psicológicas que a gente viu lá atrás. Primeiro, a autonomia, que é sentir que se tem escolha e controle. Segundo, a competência, que é a sensação de ser capaz, de dar conta do recado. E terceiro, o pertencimento, que é se sentir conectado com as outras pessoas. E a grande conclusão é essa. A chave para criar paixão e engajamento de verdade não está só dentro da pessoa, está e muito no ambiente ao redor dela. Um lugar que apoia a autonomia, a competência e o pertencimento, bom, é um terreno fértil para a motivação crescer forte e de verdade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Como é que nós podemos construir ambientes, nas nossas escolas, empresas, comunidades, que não fiquem só cobrando resultado, mas que realmente alimentem esses 3 pilares? Como criar espaços que transformem o que é uma obrigação em uma paixão de verdade?